dons e ministérios espirituais. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você compartilhar, para você interagir conosco aí no chat. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o motivo que Deus deu os dons espirituais para a igreja, para nós? Qual foi a finalidade? Por que Deus nos deu os dons espirituais? Eu queria ler um texto de Efésios 4, o versículo 7 e 8, que diz assim, Paulo falando: e a graça foi concedida a cada um de nós seguindo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo está dizendo aí que Deus concedeu dons aos homens. Qual é a finalidade desses dons, Anderson? Num sentido muito especial, Cristo concedeu os dons espirituais à sua igreja no Pentecoste, né? Nós vemos lá em Atos 2 que os discípulos se uniram e oraram, e ali então Deus concedeu dons para que eles pudessem ali usar para alguns propósitos que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Mas o que nós aprendemos com essa questão? Bom, por que no Pentecoste? O Pentecoste era uma das 7 festas que aconteciam ali pelo povo de Israel, e ela acontecia, a de Pentecostes especificamente, 7 semanas após da Páscoa, ou seja, 50 dias. Daí o nome Pentecoste, né, de Penta. E qual é a ideia do que Cristo fez? Ou seja, quando ele subiu às alturas, ele concedeu esses dons aos homens, a nós. E que dons são esses, Anderson? Dons espirituais. E aí eu faço de novo a pergunta para você aí, para você poder participar com a gente e interagir no chat, né? Por que Deus concedeu dons espirituais para a sua igreja? Vou responder no finalzinho para você, mas pode compartilhar aí, pode participar, interagir com a gente aí no chat, para a gente poder formatar essa ideia. Mas vamos lá. Quando nós compreendemos essa ideia aí, nós precisamos fazer uma diferenciação sobre talento e dons espirituais. Primeiro, talento. O que é talento? Talento é uma habilidade natural que uma pessoa tem. Dons espirituais é algo sobrenatural dado por Deus. Como é que eu posso exemplificar isso, Anderson? Bom, bem simples. Imagine que você aí conhece uma pessoa que tem aquele talento nato para cantar, para tocar algum instrumento. Aí essa pessoa aceita Jesus, se batiza, está ali frequentando a igreja, e aí Deus então concede dons espirituais, e ali ele vai aumentar ali o poder desses talentos, para que esses talentos sejam usados com um único propósito, que é o que nós vamos entender um pouco mais à frente. Vamos tentando compreender então quais são os propósitos desses dons espirituais. Um dos primeiros propósitos que a gente percebe é que é para uma harmonia interna da igreja. Os dons espirituais são dons da graça concedidos à igreja e não ao indivíduo. Uma vez que o Espírito distribui os dons, segundo melhor lhe parece, nenhum dom deve ser ignorado ou apequenado. O que o Nisto Creme está nos dizendo, o que esse estudo nos fala? Que o Espírito Santo primeiro vai nos conceder dons. E que não existe nenhum dom maior nem o menor. Todo dom que Deus dá para alguém dentro da igreja, ele tem uma importância singular, uma importância específica na pregação do Evangelho, na propagação do Evangelho e na salvação de pessoas. Então não existe esse negócio de o meu dom é maior ou melhor do que o outro, porque para Deus, quando Ele concede esses dons baseados nos talentos que as pessoas têm, desenvolvendo esses talentos, são para o uso do ministério de Cristo. Qual um outro propósito que nós aprendemos a respeito dos dons? Viver para a glória de Deus. Quanto maior o número de dons recebidos pelo crente, tanto maior é a influência espiritual que ele exerce e tanto maior deve ser a sua dependência de Deus. Ou seja, automaticamente, quando Deus vai desenvolvendo dons em você, vai habilitando você para fazer coisas para o seu ministério, você deve ter uma dependência maior de Deus e ter a certeza de que esses dons que Deus está desenvolvendo em você, aprimorando através dos seus talentos, eles devem ter uma única finalidade, que é viver para a glória de Deus. E aí talvez eu vou fazer uma outra perguntinha para você, talvez não, vou fazer uma outra pergunta para você interagir com a gente aí, você que é adventista do sétimo dia, você que é de outra denominação, quais talentos e dons Deus tem te dado? Você canta,
você tem o dom de pregar, você tem o dom de conversar com as pessoas, o dom de fazer amizades. Quais os dons Deus tem te dado aí para você aprimorar na igreja? Vai comentando com a gente aí para a gente poder formatar algumas ideias. Um outro propósito que nós aprendemos a respeito dos dons espirituais é o crescimento da igreja. Os dons espirituais contribuem para a unidade que leva ao crescimento da igreja. Esses ministérios incrementam a estabilidade espiritual da igreja, fortalecendo suas defesas contra as falsas doutrinas. E aí aparece uma palavrinha interessante, ministérios. O que é isso, Anderson? Deus usa os ministérios dentro da igreja para desenvolver esses dons, para habilitar os membros, para eles serem usados nesses ministérios para o fortalecimento da igreja e a defesa contra falsas doutrinas. Ou seja, quando nós estamos ali sendo usados pelo Espírito Santo e sendo usados por através desses dons para fazer a vontade de Deus, nós nos fortalecemos e a igreja cresce como o corpo de Cristo e cresce poderosamente para a pregação do Evangelho também. Algumas implicações que a gente aprende desse assunto. O primeiro é o testemunho, que é o propósito de Deus. O propósito pelo qual Deus deu a cada um diferentes dons, não importa quais sejam eles, é habilitar o possuidor do dom para o testemunho. Ou seja, uma coisa aqui para a gente, um alerta aqui para a gente compreender sobre esse assunto. Cuidado para que você não queira usar os dons espirituais que Deus tem te dado para benefício próprio. Infelizmente, muitas vezes as pessoas acabam usando aqueles dons que Deus acaba desenvolvendo aí para benefício próprio, para a sua própria vontade, para um envaidecimento e para um engrandecimento. Quando nós vimos no estudo passado, que Jesus fez questão de lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles que você quer ser o maior no reino dos céus, o maior é aquele que veio para servir os outros, em amor aos outros. Ou seja, cuidado para que os dons que Deus tenha te dado não estejam causando em você engrandecimento ou envaidecimento e uma certa ideia de ter benefícios próprios, porque não é essa a ideia. Nós temos que usar os dons que Deus nos deu para benefício da igreja e para a pregação do Evangelho. E aí nós vamos avançando um pouco mais e nós percebemos uma coisa interessante. Outra implicação muito interessante é que o fracasso no uso dos dons espirituais. Nós vemos a ideia positiva de quando nós somos usados por Deus e nós permitimos que o Espírito Santo desenvolva esses dons em nós. Mas agora nós vamos ver o lado negativo. Os crentes que se recusam a empregar os dons espirituais que receberam, perceberão que não apenas esses dons se atrofiam, como também estarão colocando em risco sua própria salvação eterna. Infelizmente, talvez você conheça, e talvez eu esteja falando para alguém aí que está na internet aí, que já usou os dons que Deus lhe deu para benefício de Deus, da pregação do Evangelho, e hoje tem usado esses dons de outra forma. Tem gente que tem uma voz linda, que usou já essa voz para cantar na igreja, para louvar, e hoje tem louvado e cantado outras músicas que, infelizmente, ao invés de aproximarem de Deus, tem afastado as pessoas de Deus. Cuidado com isso, porque Jeremias 4,10 diz assim: maldito o que fizer a obra do Senhor de forma negligente, relaxada e preguiçosa. E aqui é uma outra preocupação para você. Quando Deus te dá os dons para você usar na pregação do Evangelho, na obra dele, ele deixa claro que ele tem um zelo muito grande por esses dons. Então, quando você usa os dons que Deus te deu de forma preguiçosa, negligente, isso é considerado uma forma, a Bíblia diz que isso é maldito perante Deus. Ou seja, maldito é o que faz a obra do Senhor de forma negligente, de qualquer jeito. Você não faz as coisas para os outros de qualquer jeito, porque que para Deus você tem que fazer as coisas de qualquer jeito ou do seu jeito. Não é assim que funciona. Isso é muito interessante e preocupante. E aí nós vamos então, Anderson, como é que eu posso descobrir melhor os dons, me preparar para receber melhor esses dons que Deus concede ao seu povo? Bom, naquele dia em Atos 2, está lá em Atos 2, os apóstolos oraram sinceramente, pedindo aptidão para pronunciar as palavras que conduziriam os pecadores a Cristo. Eles puseram de lado as diferenças e os desejos de supremacia. Eles oraram por um só propósito, pelo derramamento do Espírito Santo, para que a obra avançasse, para que o ministério de Cristo avançasse. E Deus concedeu a eles esses dons. Então, ou seja, você quer descobrir
Você se prepara espiritualmente. Como que eu posso me preparar espiritualmente, Anderson? O estudo acompanhado da oração, daquilo que o Novo Testamento ensina a respeito dos dons espirituais. Efésios 4, se você quiser dar uma lida depois em Efésios 4. Permitirá que o Espírito Santo impressione a nossa mente com o ministério específico que Ele pregou para nós. Deus tem dons específicos para a sua igreja, para o desenvolvimento específico de cada área. E Deus é o maior interessado em desenvolver e dar esses dons a nós. Então Ele só está pedindo para que você peça, para que você possa ser usado poderosamente. Disposição para seguir a sua orientação. Não podemos usar o Espírito, mas ele deve servir-se em nós, pois é Deus que opera seu povo, tanto o querer como o efetuar. E eu quero encerrar com esse último slide, que diz assim: confirmação através do corpo de Cristo. Cristo anseia repartir os dons de sua graça. Podemos aceitar hoje o seu convite e descobrir o que os seus dons podem realizar numa vida que experimenta a plenitude do Espírito. Quer você dizer esta noite para Deus assim, onde você está aí na sua casa, no seu lar, talvez dentro do ônibus, onde você estiver assim, e talvez os seus dons não tenham sido desenvolvidos como você gostaria, mas essa noite você quer dizer assim para Deus: Senhor, eu quero ser usado de forma mais poderosa pelo Senhor. Me ajuda a ter os dons que eu preciso. Talvez você quer desenvolver o seu dom de cantar, o seu dom de pregar, o seu dom de dar estudo bíblico, o seu dom de falar com as pessoas. Ore para Deus, peça esse momento: Senhor, eu quero desenvolver os meus dons para a tua honra e tua glória. E aí eu vou responder para você aquela pergunta que eu fiz no início: qual o motivo que Deus dá os dons espirituais para a sua igreja? Bom, para a edificação do corpo de Cristo, para o benefício da igreja e para a pregação do Evangelho. Que esta noite nós possamos ter a certeza de que Deus é o maior interessado em nos usar, e que nós possamos apenas dizer uma coisa: eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor possa me usar de forma poderosa e para que outras pessoas possam conhecer aquilo que um dia nós conhecemos. Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Nosso Senhor Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, primeiro pelo Teu dia, Tu ter morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Obrigado porque mesmo quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor deixou entre nós o Teu Santo Espírito e o desenvolvimento de dons que é dado a cada um de nós de acordo com a Tua vontade e com um único propósito: a pregação do Teu Evangelho. Rogamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor nos use cada vez mais poderosamente com esse intuito, para que pessoas possam conhecer a Tua vontade, para que mais pessoas possam conhecer sobre o Senhor, e para que em breve o Senhor possa voltar e muitas outras pessoas possam conhecer a Ti. Abençoe essas pessoas que estão aí na internet, vendo esse culto, que eles possam conhecer o Senhor, o Senhor possa trazer um pouco a eles essa noite conforto, paz, diante das adversidades que eles têm enfrentado, mas acima de tudo, Senhor, a certeza da Tua salvação. Continua conosco em nome de Jesus. Amém.